Olá, meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 26 de dezembro de 2019, uma quinta-feira aí pós-Natal. E esse podcast, cara, vai ter um clima meio melancólico, porque nesse período do ano, Natal, Ano Novo, normalmente eu não sei o porquê, mas eu acabo ficando pensando, sabe, muito. Acho que esse é um problema meu. Eu sou muito de observar a vida, as coisas, e pouco de viver ela. E não é como se eu tivesse orgulho disso, como se eu achasse que eu sou diferentão e que isso é bom. Não, é uma merda. Sabe, não é... Acho que eu tenho isso de ficar pensando as coisas, porque como eu até pouco tempo atrás eu sempre fui filho único. Quando tu é filho único, tu começa a aprender mais a brincar sozinho, a fazer as coisas sozinho e começa a refletir mais sozinho. Nunca tive essa necessidade de brincar com as outras crianças, eu preferia brincar sozinho, dentro da minha cabeça, fazendo as minhas coisas. Às vezes eu acabo me esquecendo que eu não sou mais filho único, né, que eu tenho um irmão. Isso é porque ele tem um pouco mais de um ano, então não é um fato do qual eu me acostumei, porque eu nunca esperei que isso iria acontecer, né, de eu ter um irmão. Mas não é porque eu tenho algum problema com ele ou algo do tipo. Muito pelo contrário, eu nutro um sentimento forte por ele. E é engraçado isso, porque ele é uma criança e essas coisas acontecem simplesmente do nada. Eu acho que isso que nos diferencia dos outros animais. Nós não temos apenas o nosso bando, nós também temos família. Eu acho que os animais têm bandos. A gente tem um bando, mas a gente também tem família. E a família do cara é um sentimento que ele não precisa que as pessoas da tua família sejam iguais a você. É um sentimento simplesmente que surge. Como o meu irmão. Meu irmão é uma criança. Eu não tenho muito contato com ele porque não mora na mesma casa que eu. Eu vou poucas vezes visitá-lo por causa do dia a dia. Mesmo que eu vá visitar, ele é uma criança pequena, então não é como se tivesse uma interação muito grande. Até porque eu tenho a dificuldade de lidar com uma criança. Não tem essa coisa de, sabe, eu tenho uma trava. Mas mesmo assim eu sinto um sentimento forte por ele, porque ele é família. E simplesmente nasce esse sentimento, e simplesmente surge. E é isso que nos diferencia, porque normalmente a família não precisa ser igual. As pessoas da família não precisam ser igual a ti, não precisa ter os mesmos pensamentos, mas tu ainda vai ter esse sentimento forte de, sei lá, de lealdade, de paixão, assim, de amor. E às vezes eu acho que as pessoas tem problemas com a família. Minha família não me entende. Mas cara, a família não é teu bando, cara. A família não é pra te entender. A família é pra ser algo que não tenha essas interferências de ideias. Não tem que ter ideias entre a família. Agora é uma época que a gente tá aí, política em ascensão. As pessoas, agora amizades serão desfeitas, famílias irão ter problemas por causa que teve ali no ano passado ali eleições. E hoje é todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua ideia. Eu sou disso, eu sou aquilo. E as pessoas acabam refletindo essas ideias pra dentro da família, que não faz o menor sentido, cara. A família não é pra ser teu bando, não é pra ser todo mundo igual a ti. É simplesmente pessoas completamente desconhecidas, mas das quais tu nutre um sentimento forte, simplesmente porque não tem como explicar, cara. Simplesmente acontece. E a maior parte dos problemas que as pessoas acabam tendo é porque elas querem que meu pai e minha mãe não me entendem. Mas não é, cara, não é pra te trazer essas ideias, cara. Vocês acham que eu falo aqui no podcast, eu falo pra minha família? Obviamente não. Porque o ambiente familiar, ele é pra ser mais... Ele é pra ser um ambiente mais inocente, cara.
Não precisa criar, não tem essas coisas de teologia, de sabe o que eu acho sobre o mundo. Cara, isso aqui não tem que ficar dentro da família, cara. A família é pra ser algo inocente, é simplesmente sim. Cara, sim, tu vai ter, sei lá, 30 anos e tu vai ser o porra do filhinho da mamãe. Porque, cara, é um momento de ser inocente, é um momento dentro da família, é um momento pra se manter longe disso, dessas coisas que ficam afora, assim, problemas, trabalho, ou qualquer tipo de opinião que tu acha que é extremamente relevante para o mundo, e tu tem que encher o saco de todo mundo por isso. Então eu acho que a família ela é algo à parte disso. Enquanto tu trata a família como um bando, tu só tem problemas, porque não é pra ser isso. E o bando também, cara, não é pra ser... Não é como se fosse negócio aí de... Ele é algo natural, entendeu? Não é algo que tu escolhe. Não é algo que tu escolhe ou algo que tu te molda a partir do teu bando. Quer ver um exemplo, cara? Não muito tempo atrás, eu não comia nada de origem animal. Nada. Não comia carne, não comia ovo, não tomava leite. Nada que era de origem animal. E eu simplesmente tomei essa decisão. Simplesmente veio essa decisão. Eu tinha esse pensamento. E aí ele, ok, se concretizou. E num dia, numa janta, eu tava comendo um puta de um bife. E no café da manhã, do outro dia em diante, não comi mais nada de origem animal. Porque eu tenho pena dos animais, cara. Não necessariamente. Não é como se eu seguisse toda a sequência de coisas por que eu não como animais, como a maioria das pessoas que não comem animais. A minha ideia era simples, cara. Eu não me acho importante, então não tem por que nada no mundo sofrer para eu me manter vivo para o meu prazer. E eu também pensava que qual que é o lance do animal? O animal, tu cria ele já com a intenção de... Ele te dá a vida a ele já com a intenção de utilizar ele para produção de alimentos e tudo mais. E eu vejo que a gente faz isso com nós mesmos. Eu pensei, cara, eu não quero participar disso. Simples assim. Só que, tá, cara, aí tudo bem. Era eu fazendo... Era um período que eu não conhecia ninguém. Quando eu virei, que eu não parei de comer carne, eu não conhecia ninguém que era vegano ou qualquer coisa do tipo. Foi simplesmente eu e eu. Foi uma fase... Cara, sabe esse papo aí que falam de... pare de comer carne que tu vai se sentir melhor. Ou, não comer carne faz mal. Cara, qualquer um dos dois lados é só bobagem, tá? É só bobagem. Não tem nenhum benefício ou malefício de comer ou não comer carne. Basicamente, teu corpo precisa de nutrientes X. E se tu tiver comendo esses nutrientes X, tá ok, cara. Não tem nenhuma diferença. Tem cara aí que tem esse canal aí de vegano que o cara fala, o meu cocô ele não fede tanto. Cara, o meu cocô continua fedendo a merda. A merda continua fedendo a merda. Não tem nada de especial, cara. Eu continuei na academia, continuei tendo o mesmo rendimento, a mesma evolução. Claro que a parte ruim do cara não comer nada de origem animal é que se ele tá num período onde ele come menos, se ele tá num período de cut, ou se ele tá num período de booking, de comer mais, é um pouquinho mais chato, é um pouquinho pior se ele não come nada de origem animal, porque acaba sendo extremamente limpa a tua dieta e tu vai consumir uma alta quantidade de fibras, consequentemente, se isso vai... Uma fibra tem que consumir, mas quando tu consome em excesso é meio ruim. Tu sente um desconforto e tudo mais. Mas se tu for uma pessoa normal, cara, não tem nenhum problema. E também não traz nenhum benefício, entendeu? É só comida, cara. Não tem nada além disso. Esse aqui eu como, isso aqui eu não como e tá ok. Não é como se tu fosse ter algum benefício a partir disso, ou se fosse gerar algum problema. Não existe isso, cara. Qualquer um dos dois lados é só encheção de saco. Tem muito cara que fala, eu comecei a virar vegano e aí eu comecei a me sentir bem, acordar melhor, mais disposto. Cara, isso aí não é pelo fato de tu deixar ou não de comer carne. É simplesmente porque
Tu tá fazendo as coisas de acordo com o teu princípio, tu não tá só agindo apenas pelo prazer. E não precisa ser necessariamente para esse lado, pode ser qualquer outra coisa da tua vida que seja um princípio teu e que tu não tá quebrando ele, entendeu? É igual os caras que falam, eu parei de bater punheta e agora eu tô mais disposto, agora eu tô melhor, não sei o que. Cara, isso aí é só porque tu sabe que bater punheta é uma merda, tu se sente completamente ridículo, fazendo todo o ato, do início ao fim tu se sente ridículo. É um momento que tu foge da realidade e quando tu volta para ela, quando tu termina, tu vê toda aquela merda que tu acabou de fazer. E quando tu não passa mais por esse processo, obviamente tu vai se sentir melhor, cara, porque tu tá levando um princípio teu acima de um prazer. E é essa sensação que dá quando o cara para de comer carne. É porque tu tinha um princípio, tu achou uma coisa, isso aqui eu acho que não devia ser assim. Aí tu vai lá, faz aquilo da tal forma, tu se sente bem. É somente por isso, cara, não tem nada a ver com o fato de comer ou não comer carne. Pode ser qualquer outra coisa que tu faça, que siga o teu princípio e que tu coloque ele acima do prazer. E o que aconteceu, cara? Até aí tava tudo bem, eu não comia carne e foda-se, é só isso, não tinha nada de especial. E não era como se eu chegasse nas pessoas e falasse, oi, meu nome é David e eu não como carne. Não, cara, eu simplesmente não comia. Essa pessoa me oferecia, eu não, obrigado. Só isso, cara. Não precisava ficar falando pra todo mundo, eu não como carne, tá? Eu não como carne. E nada de origem animal. Não preciso fazer isso, cara. Era só não fazer. Entendeu? Tem nada a ver. Não é como se fosse uma coisa super mega importante. Não. E com o tempo eu fui no meu primeiro trabalho até que não teve isso. Mas no meu segundo trabalho teve aquela coisa, sabe, da pessoa pegar e falar, ficar enchendo o saco, querendo saber o porquê e dando a opinião dela. Eu não como carne, eu como carne porque eu não consigo viver sem carne. Tá, cara, foda-se o que você faz, o que tu não faz, cara. Sabe, é o de menos, eu não tô nem aí. Eu não faço porque eu não quero. Só isso. E quando eu tava no meu segundo emprego, cara, o que aconteceu? Eu cheguei lá e as pessoas descobriram, né, que eu não comia carne porque eu não tava comendo carne. E me ofereceram, eu falei não, obrigado. Aí descobriram que eu não comia carne. E no meu emprego nesse emprego que eu tô atualmente, tem outra pessoa também que não come carne. Aí falaram, nossa, tu vai se dar muito bem com essa pessoa aqui, porque ela também não come carne. Como se fosse uma coisa como se fosse uma coisa que você define qualquer coisa, você definir um grau de intimidade. Essa pessoa não come carne, essa pessoa também não come carne, então elas vão se dar muito bem. Que não tem nada a ver, cara. Com esse tempo que eu fiquei sem comer carne, eu não comecei a ver a comida apenas como uma ferramenta, entendeu? Eu preciso tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura. Tem períodos do dia que vai ser melhor eu combinar esse tipo de nutriente, tem períodos do dia que vai ser melhor eu combinar outro tipo de nutriente. E é isso, cara, são apenas ferramentas. E no meio disso tudo eu só como o que eu realmente preciso para o meu objetivo que tá no momento. E eu tento tornar aquilo o mais saboroso possível, mas sem passar desse limite. E é só isso, cara. A comida pra mim é só isso. Não é como se tivesse alguma ideologia por trás. Não, é apenas isso. E aí começou essa coisa de tu é vegano. E aí começa aquela coisa de se essas pessoas me consideram um vegano, então todo o pensamento de um vegano, consequentemente, elas vão achar que eu penso também. E tava ficando puta chato isso, porque as pessoas deduziam o que eu pensava e o que eu achava sobre as coisas. Se não fizesse isso e não enchesse a porra do meu saco, ok. Só que as pessoas começam a encher a porra do teu saco com isso. E o que eu fiz, cara? Teve um dia que eu não aguentava mais. E da mesma forma da qual eu parei de comer carne numa hora para outra, numa refeição para outra, no meu outro dia, no meu trabalho, na minha primeira refeição, que era um almoço, eu trouxe um puta pedaço de um bife e deu, e acabou. Ali eu matei uma coisa que tava me enchendo o saco. Porque o bando, cara, o teu bando não é algo que vai ser, que tu vai escolher, entendeu? Não é que tu vai escolher, como é que eu posso falar? Não é algo que vai ser um grupo que vai ter determinadas ideias e tu vai ter que se vestir daquele grupo. Não, cara, o teu bando ele é natural. É das coisas que tu pensa e, consequentemente, tu vai atrair pessoas parecidas contigo. Entende? E teus amigos vão acabar tendo pensamentos parecidos contigo.
as coisas das quais tu consome vão seguir um padrão. Não que tu necessariamente, não é que precisa seguir um padrão do tipo, puta, é muito difícil colocar, eu não tô conseguindo colocar isso em palavras. Imagina assim, ó, não é como se, eu tenho meu bando, as coisas que eu gosto, entendeu? As coisas que eu gosto, eu atraio as coisas que eu gosto. Mas não é como se tivesse uma certa coerência nisso, entende? Eu posso muito bem gostar de uma banda de rock e gostar de um grupo de rap, ou posso gostar, sei lá, de um grupo de pagode, entendeu? Não é como se eu vestisse uma desses estilos musicais e falasse, esse aqui é o meu estilo musical. Não, cara, eu vou consumir o trabalho, o conteúdo de pessoas das quais eu vejo o sentido da minha cabeça. Simplesmente isso. Então bando não é, sou feminista, sou migtal. Isso aí é bobagem, cara. Tu vai ter que seguir tudo que pensam e tu vai acabar se limitando, não vai ser verdadeiro, entendeu? Aí tu vai ser aquele tipo de pessoa que força imitar as outras pessoas pra fazer parte daquilo. Isso não é o teu bando, cara. Isso é só tu sendo babaca e tentando se encaixar em coisas das quais talvez no fundo na tua cabeça não faça sentido. Assim como eu não comia carne. Tinha muitas coisas que vegano falava que eu pensava, puta, que merda. Entende? Porque eu não era vegano, eu simplesmente não comia carne, cara, é só isso. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eu não cumpria todos os pré-requisitos. Eu só não comia carne. Agora a questão de toda de ideologia, do porquê de ser, como é que se fala, ativista, né? Aquela pessoa que fica jogando na cara de todo mundo que faz. Puta, chato pra caralho. Eu não fazia isso, cara. E foi justamente por ser confundido com essas pessoas que eu pensei, cara, então eu vou começar a comer, foda-se, vou só comer aqui e danada. E desde então eu como carne e nada mudou, cara. Nada piorou e nada melhorou. Tá simplesmente a mesma coisa. E qual que eu faço sobre bando mais? Tá, e aí tu vai ter teu bando, cara, também não vai ser nem tudo, assim, o teu bando não precisa necessariamente ser pessoas as quais convive. Não precisa ser necessariamente amigos teu. Óbvio que os amigos vão fazer parte, porque tu vai acabar atraindo pessoas com... Talvez ela não seja extremamente parecida contigo, talvez ela tenha hábitos um pouco diferentes, mas no cru, na essência, ela vai ser muito parecida contigo. E às vezes não precisa ser que necessariamente sejam pessoas que estejam próximas de ti. Por exemplo, puta, eu gosto pra caralho do Santi, o rapper Santi, porque eu acho do caralho as letras dele. Eu gosto também, eu gosto pra caralho Arthur Petri, Thiago Carvalho, mas isso não significa que, como é que posso falar isso, cara? Eu gosto da ideia do que é dito, porque é a partir do que eu penso, entendeu? Não é como se fosse, é a partir da projeção que eu mesmo criei. Não é porque, quer ver só, eu fui no show do Arthur Petri e do Thiago Carvalho de encerramento da turnê deles. Eu fui a primeira pessoa a chegar no show deles, tá? Por que eu fui a primeira pessoa? Porque, cara, assim, o teatro onde eles iriam se apresentar, era próximo do meu trabalho, porém muito distante da minha casa. Se eu saísse do meu trabalho e fosse pra minha casa, não ia dar tempo de chegar no teatro na hora. E se eu fosse do meu trabalho direto pro teatro, eu ia chegar tipo umas 3 horas antes. E eu tinha que escolher entre uma das duas opções ou não ir. Mas como eu tinha comprado já ingresso, pensei, bom, agora foda-se. E eu fui direto do meu trabalho, direto para o teatro. Porque era o que era mais viável, era a única forma de ir pra lá. Só que acontece, cara, eu cheguei muito cedo. Pra vocês terem uma ideia, nem eles tinham chegado ainda. Tanto que quando eu cheguei, depois acho que de uma meia hora que eles chegaram. E em nenhum momento eu falei com eles. Porque, cara, eu tenho a minha percepção do que eles falam. Só que assim, quando tu fala alguma coisa, cara, tu tem uma intenção. A forma como as outras pessoas, a interpretação das outras pessoas talvez não esteja alinhada com a tua intenção do que tu falou. Por exemplo, eu posso ver um filme e a partir daquele filme eu interpretei uma coisa. E talvez outra pessoa interprete outra coisa. Só que nem eu nem essa outra pessoa talvez sejamos certos. Talvez o cara que quando ele escreveu o filme, a intenção dele era passar uma coisa totalmente diferente. Ou talvez a intenção dele não era passar nada também, pode ser.
Então, tudo que... Tu não tem influências, porque tudo foi criado na tua cabeça. Todas as projeções, tudo que tu acha, é tudo criado na tua cabeça. Às vezes a pessoa não falou aquilo, não falou da forma pela qual tu interpretou, mas tu interpretou dessa forma. É por isso que tu vê ali, o Petri fica puto por causa dos migtal ali. Não tem nada a ver com esses caras. Mas na cabeça daqueles caras tem tudo a ver. Porque na projeção deles, de quem é o Arthur Petri, do que é o podcast dele, faz muito sentido a ideia. Mas o Arthur Petri, ele fala que não tem nada a ver com ele. Isso aí não tem nada a ver com ele, ele discorda, não concorda com a filosofia dos caras que são migtal, entendeu? Aí quando eles chegaram, eu não falei com eles, porque talvez tudo que eles falem não tem nada a ver. Talvez eu interprete de uma maneira totalmente errada. E se eu chegar e falar com eles, vai ser algo errado, porque talvez se eles escutassem meu podcast, eles iam pensar, caralho, que podcast merda, que cara que só fala merda, não tem nada a ver. Eu sinto raiva desse cara simplesmente porque ele achar que eu faço parte do bando dele. Quando na verdade fazer parte do bando é só uma projeção do que eu criei deles. E por isso que eu nem falei com eles. Eles entraram, cara, eu só fui interagir com um Petri por causa que a mulher, que era a dona do teatro, falou, esse cara aqui veio assistir teu show. Aí ele falou, ele pensou tanto que ele pensou que eu tava ali pra trabalhar, que eu era funcionário do teatro. Aí eu fui ali, apertei a mão dele e não falei nada, só apertei a mão dele e deu. Em nenhum momento eu parei. Teve uma hora que eu tava embaixo da TV, onde eles estavam ajustando pra botar o canal do YouTube deles ali, pra aparecer a imagem deles enquanto o pessoal espera pro show. Eu tava embaixo da TV e tava os dois a uns 2 metros de mim. E eu não falei nada, porque não fazia o menor sentido, cara. Porque talvez os caras não tenham... E eu percebi muito isso quando começou a chegar as outras pessoas que estavam pra assistir o show. Que aí começou a chegar, primeiro chegou um grupo ali, eram uns 3 caras e uma guria. Eu comecei a olhar eles, sabe? Eles não fazem parte do que eu considero o meu bando. Do que eu considero das coisas das quais eu penso, sabe? Mas ao mesmo tempo, eles têm uma projeção do Petri que faz sentido na cabeça deles, como eu tenho uma projeção do Petri que faz sentido na minha cabeça. Só que talvez o que o Petri fala não seja com a intenção não encaixe nem com a projeção minha, nem com a projeção daquele pessoal. Mas eu me senti totalmente nada a ver com aquele pessoal ali. E de todas as pessoas que começaram a entrar, eu comecei a ter a mesma ideia. Era como se não é porque todos ali consomem o mesmo conteúdo que façam parte do mesmo bando, porque as projeções podem ser diferentes. É que nem cor, entendeu? Eu olho pra uma cor, isso aqui é vermelho. Tu vai olhar e vai falar, isso aqui é vermelho também. Mas o nosso cérebro processa esse vermelho de tonalidade diferente. E eu falar com esses caras, posso falar com eles e ver, cara, não tem nada a ver. Quando eu falo com eles e eu vejo, cara, na real esses caras são uns puta de uns babaca, olha só, entendeu? Sabe? Posso acabar pensando isso. Porque a gente projeta muita coisa que não tem nada a ver com a realidade. É que nem mulher, que nem quando tá no relacionamento. Às vezes o cara projeta, e quando eu falo mulher, significa pra você que é mulher, homem também, só que eu acho que nenhuma mulher me escuta e fica muito mais fácil eu falar na visão de um homem que de uma mulher. Mas isso se encaixa pra todo mundo, entendeu? Tu olha pra uma pessoa na qual tu vai ter um relacionamento, normalmente tu cria uma projeção dela que talvez não tenha nada a ver com a realidade. Entende? Talvez tu crie toda uma teoria, todo um personagem sobre essa pessoa que não tem nada a ver com o que ela é de verdade, porque a tua interpretação não se encaixa nem um pouco com a intenção dela. E aí tu começa a ter um relacionamento, tu vai ver, puta, que pessoa de merda. Só que tu ainda tem aquela projeção ainda na tua cabeça. Aí tu fica insistindo naquilo ali e não tem nada a ver. Porque querendo ou não, cara, um relacionamento, ele entra muito mais a parte de família que a parte de bando. Então talvez aquela mulher ela pode ter tudo a ver contigo e ao mesmo tempo não fazer sentido, porque não é como se precisasse ser a mesma coisa, entendeu?
Porque, sabe aquela coisa do os opostos se atraem? Talvez seja isso. Talvez a pessoa na qual tu se relaciona de uma maneira afetiva ali, como namorado, namorada, enfim, ela não precisa ser necessariamente parte do teu bando. Ela pode ser uma pessoa totalmente diferente, mas ela não pode ser diferente num ponto do qual pra tu se relacionar com ela, tu tenha que fingir algo que tu não é. Porque isso acontece pra caramba também. O cara tá se relacionando com uma garota e pra não fugir da linha de pensamento dela, o cara acaba escondendo opiniões e mascarando algumas partes dele, o que também é errado. Ou não, porque relacionamento é igual família, e como família tu preserva a inocência e não as tuas ideias. E agora? Agora te peguei, hein? Viu? Agora te peguei. Isso é uma loucura, né? Porque isso aqui é só eu falando comigo mesmo. Tá, pera aí. Vamos pensar, tá? A família são pessoas a quais tu se dá bem porque, sei lá, cara, porque tu nasce e tu nutre esse sentimento por elas. Não precisa ser pessoas necessariamente parecidas contigo. O teu bando são projeções, são projeções que são aquelas coisas que tu não interagem diretamente, mas é aquela tua interpretação que tu teve sobre uma música, sobre um podcast, sobre um filme, sobre o que for. E também tem as pessoas, que são teus amigos, que normalmente tendem a se encaixar na tua linha de raciocínio. Talvez não com ações extremamente iguais, mas com uma essência semelhante, com uma linha de pensamento semelhante. Mas aonde que está o relacionamento? Porque o relacionamento não precisa ser necessariamente igual a ti, porque aí seria bando. E o relacionamento faz parte da família, porque a partir do teu relacionamento tu vai construir tua família e assim por diante tu vai seguir essa linhagem aí. Sabe como é que eu posso falar? Vocês entenderam, né? Essa linha aqui familiar aqui, essa árvore aqui, essa merda aqui. Entendeu, né? Entendeu? Mas se a pessoa não for igual a não ter os mesmos pensamentos, eu vou ter que acabar mascarando algumas coisas. Isso é ruim. Mas na família a gente também faz isso, porque na família a gente preserva a inocência. Porque não é pra tu envolver as tuas ideias, as tuas coisas, as tuas maluquices dentro da tua família. E o relacionamento, onde é que tá nisso, cara? Relacionamento marido e mulher, aonde que ele entra nisso? Porque talvez não seja a pessoa do teu bando, talvez tenha pensamentos diferentes, mas é a essência, mas aí seria alguém que, independente dos pensamentos, vocês... cara, eu não sei, não consigo explicar. Essa aí a gente vai deixar em aberto. Essa aí a gente não chegou a conclusão, vamos deixar em aberto. Eu conversei no slide com o Lucas sobre uma ideia mais ou menos parecida com isso. E eu não lembro, só que a gente foi pra outro ponto, que não era esse aqui. E acho que a gente não chegou muito bem numa conclusão também. E a propósito, não vai ter slide sábado. Essa semana não vai ter, por causa que a gente não conseguiu gravar no início da semana e eu vou viajar sábado, então a gente não vai ter como gravar. Então slide só ano que vem. Certo? Tá, e onde é que eu tava, cara? Me perdi completamente. Família, bando, Natal. Por que que Natal não é... Eu não me sinto bem no Natal, cara. Natal já foi legal. Já foi legal quando a família da minha mãe e do meu pai se entendiam, aí era legal. Mas aí começou a ter treta, e aí o último fiozinho que era o meu pai e a mãe aí se separaram. Aí já... Porque até ali a vida na minha cabeça parecia perfeita, porque, pô, uma família normal. Só que é uma família normal, né? Todo mundo bem, ok. Eu era uma criança muito inteligente. Eu lembro que no colégio, cara, queriam me passar direto, queriam me pular de série pra outra série direto.
Eu fazia. Putz, eu fiz jornal na escola, cara. Eu criei um jornalzinho na escola. Foi uma merda depois, porque eu tinha uma ideia e os professores fizeram de outra forma e eu fiquei puto da cara. Vai se fuder, não era isso que eu queria. Teve a época da, sabe, a feira de ciências, eu fiz um puta vídeo. Era o que a gente fez? Era eu respondendo perguntas sobre aquecimento global e eu entendi umas coisas que hoje em dia eu não faço a menor ideia do que seja, mas naquela época eu sabia pra caralho. Eu tinha 10 anos, cara. Eu era muito mais inteligente com 10 anos que eu sou agora com 22. Isso é triste, porque eu regredi muito nesse tempo, cara. Eu regredi muito. Porque as coisas começaram a parecer, né, que não eram tão perfeitas assim. Eu comecei a cair na realidade do que era a vida. E desde então, cara, eu não consigo. Tudo que eu faço por um tempo e eu desisto. Esse podcast vai ter algum período que eu vou simplesmente desistir dele. Teve umas semanas atrás que eu deletei tudo. Eu não deletei, eu só ocultei todos os podcasts. E aí depois eu peguei. Não, tá, tudo bem, cara, vamos continuar. Porque eu comecei a meio que ter um surto assim, né? Porque acontece, cara, muitas vezes eu tô seguindo uma coisa e eu, sei lá, por algum motivo eu acho que não é o que eu quero. E eu acabo simplesmente saindo fora. Quer ver um exemplo, cara? Eu lutava, fazia boxe chinês, cara, e eu era bom. Tanto que o meu mestre falava, na tua idade não tem ninguém mais técnico que tu. Porque era uma época que eu apoiava muito luta, eu assistia a luta pra caralho. Eu tinha um Twitter onde eu postava notícias sobre MMA. Era um Twitter que tinha repórteres de fora do país, de site americano, que interagiam comigo. E nessa época eu devia ter uns 13, 14 anos por aí. E por eu consumir muito conteúdo, eu conseguia acertar golpes que tinham uma certa dificuldade, que eram golpes mais plásticos. Eu observava muito bem o lutador fazendo passo a passo de como ele executava aquele golpe e eu conseguia executar ele. E eu tinha esse tato também de, na hora da luta, saber lidar, a ver as brechas, a utilizar golpes variados, que sempre acabava pegando o adversário de uma forma desprevenida. Eu me lembro que eu era bom pra caralho, tá? Aí eu fui lutar um torneio que tinha lá. E eu lutei esse torneio. Foi do caralho, cara. Eu lembro que tava toda a equipe assim reunida, começou a tocar os hinos, cara. Eu nunca dei bola pra hino do Rio Grande do Sul, essas merda, mas na hora deu uma sensação, parecia que eu tava indo pra uma guerra, sabe? Puta, deu uma puta sensação do caralho. E aí eu fiz todo aquele processo de pesagem, a preparação ali antes da luta, se aquecer, soltar uns golpes. E aí toda aquela preparação, meu mestre vindo falando, tu vai fazer isso, aquilo, tudo mais. E aí tá, cheguei ali na hora, fui lutar com um cara. E o que aconteceu, cara? Na minha categoria não tinha ninguém, então era uma luta casada. Eu era menor de idade, tinha uns 15, 14 anos, e o maluco ele tinha 18. Então era uma luta casada. Ele não era da mesma idade que eu, só que eu não sabia disso. Na minha ideia, era um cara da mesma idade. E na minha categoria tem algumas regras, por exemplo, tu não pode chutar a cabeça. Então tinha algumas limitações, só que como era uma luta casada, essas limitações não existiam mais. Só que eu fui lutando com essas regras. E o cara sabia que não tinha essas regras. Então ele meio que tinha essa vantagem em relação a eu na luta. Só que na hora eu não sabia de nada disso. Pra mim era uma luta normal, tinha todas as regras. E como a gente era menor, o boxe chinês tem que usar a caneleira, a proteção aquela no peito, sabe? Eu achava uma merda porque eu não sentia nada. Porque querendo ou não, cara, tem uma diferença muito grande tu bater e tu sentir batendo na perna do cara, o teu chute, tu não se sentir tão cansado também, porque aquele escudo no peito, aquela proteção ali, aquela porra é muito pesada, é quente pra caralho, cansa demais. E aí tira um pouco da tua elasticidade, porque fica ruim de soltar os golpes, não consegue ficar com os braços tão... Sabe, eu não gostava, cara, eu não gostava quando eu fazia luvinha na academia, eu não gostava de me sentir preso, eu soltava os braços, botava os braços pra baixo, não como uma forma de
menosprezar o cara, mas eu gostava de me sentir solto, de me sentir a luta, porque a luta acaba sendo mais ou menos como uma dança, então tem que sentir o encaixe, tem que sentir o ritmo da luta, para te encaixar melhor os golpes, para te sentir os pontos vazios onde está a falha do teu adversário, para tu encaixar melhor e para tu assim começar a impor teu jogo e ali dominar a luta até o final. Eu lembro que, putz, cara, eu tinha muito essa coisa de ser plástico, de fazer soltar golpes, chute rodado, putz, eu dava muito Superman Point, que é aquele soco que tu dá pulando, sabe? Putz, eu fazia muito desses golpes. E eu era bastante rápido também e forte, principalmente no chute, por causa que eu tinha feito Taekwondo uma época atrás, então eu tinha um chute muito bom, o meu chute era muito forte. E com as mãos eu não era tão forte, porque não sei porque eu não sinto meus punhos muito bem, então eu não dava soco tão forte assim, mas eu era muito rápido, então eu sabia encaixar muito bem. E eu me lembro que na época eu fiz uma luta com um cara que ele era foda, tá ligado? Só que ele era muito magro, então ele era ruim de achar luta pra ele. Então a maioria das lutas que ele fazia era do casado, então ele pegava a cara gigante e ele nocauteava. Teve um maluco lá que ele nocauteou, que é toda a história, que todo mundo acha o cara foda, porque ele nocauteou esse cara que também era foda, só que os caras pesavam tipo uns 90 kg, ele devia pesar uns 60, nem isso eu acho. E aí eu fiz uma luvinha com esse cara pra me preparar, por causa que ele era um cara, não tinha ninguém da minha idade que dava pra fazer luvinha comigo, e ele era o único cara que era próximo assim do meu tamanho e do meu peso, então era uma coisa que mais ou menos poderia me encontrar na hora da luta. Eu fui fazer uma luvinha com esse cara, e o professor falou, meu mestre, né, falou, tu vai fazer essa luvinha aqui, cara, tu dá o teu máximo nessa aqui, vai ser como se fosse uma luta, porque é melhor tu sofrer agora que sofrer na hora da luta. Então essa tua luta vai ser agora, o momento mais difícil vai ser agora. Tu vai ver que na hora da tua luta não vai ser nem um terço disso, e realmente não foi nem um terço. Porque eu fui lutar com esse cara, e eu tava lutando normal, e daqui a pouco ele abriu uma brecha e eu fui com tudo pra cima dele, eu coloquei ele na parede e comecei a dar uma sequência muito foda de soco nele, encaixando vários. Ele ficou com a cara toda vermelha na hora e parou. E todo mundo ficou, meu mestre, tinha um cara observando, ficava tipo, puta que pariu, o moleque encaixou vários golpes nesse cara que é foda. Só que não foi aquela coisa tipo, todo mundo impressionado porque eu fiz isso. Eles ficaram um pouco impressionados, só que eles pensaram que, puta, agora o cara vai quebrar ele a pau. E realmente aconteceu, o cara me quebrou depois. O cara começou a me encher de chute nas coxas, cara. E ele tava sem proteção. Ele tava só com as luvas, eu tava com a luva, com toda a proteção pra me adaptar já pra luta. E foi uma merda, porque o cara começou a me encher de chute nas coxas, cara. Eu não conseguia ficar em pé, pra ter uma noção de tanto chute que eu levei nas coxas. No outro dia minha perna tava inchada, parecia depois da luta do José Aldo e o Ryan Faber, que fica com a perna inchadona. A minha perna não tava naquele nível de roxo, mas ela tava bastante roxo, bastante inchada. Na hora da luta ali eu não conseguia ficar em pé, pra ter uma ideia, tive que ficar um tempão sentado porque eu não conseguia ficar em pé, de tanto que minhas coxas doíam, porque ele me encheu de canelada nas coxas. E na hora da luta não foi nem um terço. Aí eu fui lutar com esse cara aí, e eu não sabia dessas regras. Mas beleza, eu fui lá, lutei. E só que teve uma hora na luta ali que o cara pegou, tu pode fazer, que tu vai fazer todo o comprimento normal, que é o de praxe. E normalmente no início da luta os caras tendem a bater a luva. E esse cara que tá lutando contra mim, ele pegou e esticou o braço pra bater a luva, né? Ele fez assim, tipo, o sinal, tipo, encosta aí na luva. E no que eu fui encostar na luva dele, ele me deu um chute na cara. O cara me deu um chute, só que não pegou bem, não encaixou o chute dele. Ele chegou, acho que não chegou nem, se encostou só no meu capacete, eu não senti o golpe, a batida. E eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? O cara me deu um chute na cabeça, não pode isso. Só que os juízes não deram nada, seguiu a luta, e eu fiquei putaço com isso. E aí esse round acabou sendo parelho justamente por causa desse chute que ele acertou. E aí terminou esse round, eram 4 juízes, 2 deram vitória pra mim, e os outros 2 eram empate. Então, como já tinham 2 dado vitória pra mim, eu ganhei o primeiro round. E nisso meu mestre ficou putaço, porque o cara me deu um chute na cabeça. E o juiz falou, pode. Só que nisso meu mestre ficou sem entender nada, eu fiquei sem entender nada, porque ninguém nos avisou que era uma luta casada, que o cara era mais velho que eu. E eu fui lá, voltei pra luta. Só que eu voltei putaço, eu fui com sangue nos olhos nesse segundo round.
Aí teve um momento, de novo, ele fez a mesma coisa de querer bater as luvas. E quando ele fez o sinal pra bater as luvas, eu bati na mão dele muito forte. Aí a mão dele girou assim pro lado. E eu peguei, eu girei toda uma... Eu dei um soco rodado assim. Entrou direto no queixo do guri. Foi muito do caralho nessa hora que eu fiz isso. Porque todo mundo começou... Cara, isso aí foi uma sensação assim, única. Que eu escutei, sabe o que tu senti, cara? Eu não apenas escutei, mas eu senti o ginásio fazendo tipo... Oh! Foi muito do caralho isso. Teve um moleque que ficou uns 2 segundos assim, travado. Não dá nem 2 segundos, na real foi meio segundo, mas na hora eu vendo aquele parecia que passou 1 hora. O moleque ficou tipo... Caralho, como assim? Me deu um soco rodado do nada aqui. E aí a luta... Aí eu dancei na luta, cara. Eu bailei na luta em cima do moleque. Dei vários golpes assim, pô, dei Superman Point nele. Teve uma hora que, como é que funciona o boxe chinês, cara? É um tatame, né? É uma distância que tem ali do tatame. Se tu tirar o cara 2 vezes pra fora do tatame, tu ganha a luta. Só que não pode ser empurrando, tem que ser a partir de soco e chute. Eu tirei ele 1 hora pra fora do tatame, eu peguei, botei ele no canto, comecei a acertar várias sequências nele. Aí teve uma hora que eu peguei, chutei assim a perna dele e eu dei meio que um rapa nele. Só que não foi assim pelo calcanhar, né? Que normalmente um rapa o cara dá pelo calcanhar. Eu dei pela coxa dele mesmo, eu dei um chute que eu peguei, levantei as pernas dele pra cima e ele caiu pra fora do tatame. Aquela luta eu ganhei, os 4 juízes deram a vitória pra mim. E eu venci, cara. E aí, a partir da minha vitória, eu fiquei treinando mais um tempo e eu nunca mais treinei. Eu simplesmente peguei e saí fora. Eu aposentei invicto. Uma luta, uma vitória e nunca mais lutei. Porque eu tenho um certo problema com isso, cara. Essa coisa do fracasso, sabe? Porque querendo ou não, isso faz parte um pouco do que eu falei da minha família, entendeu? Tu cria uma projeção do que é ser perfeito e o fracasso pode ser um pouco doloroso. E eu nunca consegui engatar em nada nas minhas ideias. Por isso que tudo eu abandono, cara. Eu já joguei futebol. E aí quando... no futebol eu não era tão bom assim, cara. Eu sabia jogar direitinho, mas eu não era tão bom assim. Mas, pô, o treinador gostava de mim, que eu treinava direito, não sei o que. Me levou pra fazer coisa no Inter lá. Eu fui uma vez, depois eu nunca mais fui porque eu não quis ir. Teve vezes que quando eu era criança eu jogava xadrez. Eu jogava bem pra caralho. Eu também parei de jogar do nada. A luta eu tava bem, eu simplesmente parei. A faculdade, cara, eu fiz faculdade de engenharia mecânica numa federal e eu tranquei, eu saí fora. Fiz nutrição, eu saí. Tô fazendo educação física, eu vou terminar ela, mas eu confesso que eu já não tô vendo mais sentido nisso, cara. E essa é a minha vida, cara. Entende? Não consigo engatar em nada porque eu tenho sérios problemas em acreditar que talvez as coisas não são tão perfeitas assim. E às vezes as coisas fogem do teu controle. E nem tudo vai ser exatamente como tu pensou. E talvez um dia eu pare esse podcast. Eu acho que muito provavelmente vai ter um período que eu vou parar. Por isso que gravar um podcast com o Lucas é importante. Porque ele é um cara que vai fazer que eu penso, putz, cara, esse cara aqui, ele faz eu acreditar na ideia. Entende? Ele gravou um podcast comigo. Eu penso, putz, eu vou continuar gravando podcast porque esse cara também tá engajado nisso. Eu acabo sendo uma pessoa que eu gosto de colocar as pessoas das quais eu gosto, as pessoas do meu bando, assim, nesses projetos que eu tenho, nessas ideias que eu tenho. Mas também é uma forma do tipo, cara, se eu engajar esse cara aqui, eu tenho uma certa lealdade com ele e eu vou seguir isso até o final, não só por mim, mas por ele também. Então quando eu faço coisas que é muito mais por mim, eu acabo caindo fora. Porque eu tenho um problema de achar que vai dar errado e que eu desanimo muito fácil, cara. Eu tenho um emocional muito ruim. Eu poderia, sei lá, cara. Essas coisas, tipo, tudo eu faço, cara. Tudo eu abandono, tudo eu caio fora. Às vezes não é nem quando as coisas começam a dar errado. Às vezes é quando as coisas começam a dar muito certo, como foi com a luta. Às vezes as coisas estão dando muito certo e eu caio fora. Porque eu prefiro que, sei lá, não sei, cara. Eu acho que eu prefiro lidar com a ideia de que eu abandonei que com a ideia de que eu fracassei. Só que é muito pior. Porque eu não acabo colhendo frutos nenhum. Porque se eu fosse até o final, talvez tivesse algum fruto.
talvez aquilo fosse fazer algum sentido. Mas eu abandono antes. É simples assim, essa é a minha insegurança. Sou completamente inseguro. E é engraçado porque as pessoas têm uma imagem de mim como se fosse um cara extremamente arrogante, sei lá, meio pau no cu. Eu passo essa ideia de ser pau no cu arrogante, quando na verdade sou um puta cara inseguro, um puta lixo. Todo mundo acha que o cara se acha o fodão, mas o cara é um puta lixo. Se acha um puta lixo ou é um puta lixo, não sei. Sei lá, cara, tá quente pra caralho hoje, bicho. Tá quente para um caralho. E calor parece que piora ainda mais tudo isso. Porque eu me sinto sujo, sabe? Não é uma sujeira do tipo, é como se fosse uma graxa. Tem que parar de falar tipo. Tu viu que eu comecei a falar tipo no podcast toda hora. Eu falei acho que uns 500 tipo. Tu deve tá putaço aí. Cara que escuta esse aqui deve tá, caralho, não para de falar tipo, pelo amor de Deus, cara, não fala mais tipo. Já encheu o saco. Mas é quando eu começo a falar coisas muito pessoais, parece que eu tento, sei lá, não sei. Enfim, eu sinto como se estivesse muito sujo. É como se fosse uma graxa. Sabe graxa? Sabe quando tu suja de graxa e tu tenta limpar? Só que quanto mais tu mexe assim pra limpar, mais fica espalhando. Eu sinto isso, cara. É uma coisa que eu sinto na minha pele, como se estivesse todo sujo de graxa. E a cada vez que eu tento passar pra limpar, eu sujo mais ainda. E não é sujeira, entende? É questão de tudo na minha vida. Eu não sinto como se... Cara, tudo me incomoda, cara. Meu quarto me incomoda. Meu quarto bagunçado. Meu quarto tá bagunçado, cara. Me incomoda o fato dele tá bagunçado. E não é como se eu, cara, posso pegar ele agora e organizar ele da forma mais perfeita possível. Eu posso limpar todo ele. Eu ainda vou me sentir com essa sujeira, entendeu? Porque a graxa, ela não limpa. Ela vai se espalhando. É uma merda. Isso se reflete em várias coisas da minha vida, cara. Trabalho acaba sendo um pouco isso também. Por mais que às vezes eu tento, putz, tá, cara, eu vou tentar melhorar isso aqui. Eu vou tentar tornar isso de uma forma que seja... que dê pra digerir. Eu sei que não é nada a ver com o que eu quero, mas vamos tornar o meu dia a dia algo que seja digerível. E quando eu tento fazer isso, não adianta, entendeu? Ainda continua sujo. E vai ser sempre assim, cara. Eu tenho a impressão que vai ser sempre assim. Porque eu tô muito acomodado aqui onde eu tô agora. Morar com minha mãe é algo que me deixa extremamente acomodado. Mas é algo que não é por ela, entendeu? Não é, a minha família é boa pra caralho comigo. Seria completamente injusto justificar qualquer tipo de problema que eu tenho por causa deles. Eu acho que como é que eu posso falar? É uma das, não é uma das formas que me mantém estável, por conta da minha família. Mas também é uma coisa que me mantém estável no ponto de não cometer nenhuma loucura, mas me mantém estável ao ponto de não fazer nada pra andar, pra continuar a vida, entendeu? É difícil, entendeu? Tu ficar pensando nisso. Porque, sei lá, cara, tu não vai ter nenhuma atitude, como é que eu posso falar, nenhuma atitude drástica, seja positiva ou negativa, quando tu fica com a tua família na tua cabeça. Sei lá, cara, o Batman, Bruce Wayne ali, ele não ia virar o Batman se a família dele não fosse assassinada. O cara não ia virar o Batman. O cara, imagina só, o cara, não, eu vou ficar aqui agora, eu vou gastar um dinheiro e eu vou comprar um carro que voa e uma armadura e começar a sair batendo nos criminosos, tá, mãe e pai? Não vai. Entende? Mas é difícil romper esse laço. É difícil tu romper esse laço, tomar essa decisão de pegar e... Cara, eu preciso seguir meus sonhos, eu preciso sair fora. É difícil. E não é nem por uma questão de sobrevivência, por uma questão de que tu fica pensando...
Sabe, cara, muitas coisas da minha vida, eu vou chegar, vocês vão entender o ponto agora. Eu tenho um cachorro, tá? E esse cachorro, ele fica na casa do meu pai, que não é onde eu moro. Eu moro com a minha mãe e esse cachorro fica no meu pai. Porque eles se separaram e não tinha como eu levar um cachorro de mudança junto com a minha mãe. Não é porque a distância, eu moro bem próximo do meu pai, mas é porque a gente vive de aluguel. Então não é fácil tu pegar e levar um cachorro gigante e alugar uma casa. Não é todo mundo que aceita isso. Aí tem problema com o vizinho também. O cachorro late, eles enchem o saco por causa que o cachorro late. Lá no meu pai não tem problema por causa que é uma casa. Ele é o dono daquela casa. Se tu não gostou, foda-se, cara. O problema é teu. Então eu não posso levar meu cachorro comigo. Isso me faz me sentir extremamente triste. Porque eu acabo não convivendo muito com o meu cachorro também. E eu me sinto meio pau no cu porque eu não saio muito com ele por causa disso. Agora nesse final de ano eu tô de folga. Eu tô saindo. Às vezes eu não saio porque é ruim às vezes sair com o cachorro, às vezes é uma incomodação. Apesar de que tipo, eu não preciso sair na coleira com ele, a gente tem essa parceria, sabe? Eu posso sair com ele e eu não preciso ficar... Eu não preciso me preocupar porque ele vai estar sempre próximo. É ruim só quando a gente tá tipo, muito tempo sem sair na rua. Aí ele fica meio loucaço. Mas quando eu tô saindo em seguida com ele, ele tá sempre me observando, assim, ele sempre tenta ficar numa distância da qual ele consegue me ver. E aí tem vezes que se ele não me encontra, se eu não tô no campo de visão dele, ele para e fica me procurando, ele não sai do lugar até me achar. E aí ele me acha e sai correndo pra onde eu tô. Só que eu me sinto meio pau no cu porque eu acabo não dando tanta atenção pra ele. Eu não saio tanto com ele, parece que também tem meu trabalho, eu chego tarde em casa, não tenho como ir na casa do meu pai, simplesmente sair com o meu cachorro. Se torna um pouco complicado de me adequar a essa rotina e eu me sinto meio pau no cu com ele por causa disso aí. Então, acho que é a mesma coisa que os pais acabam sentindo, sabe? Tu não consegue às vezes dar tudo que teu filho quer. Eu acho que você se sente meio mal por isso. Quer ver, eu tinha uma época que eu tinha bastante periquito, eu criava periquito quando eu era criança. E teve uma época que eu olhei assim e pensei, caralho, mano, que merda, eu tô com esses bichos aqui presos, cara. Esses bichos não é pra estar preso, cara. Esses bichos é pra estar voando por aí. É errado, só que ao mesmo tempo, quando tu cria ele há muito tempo, tu fica meio assim de soltar, porque provavelmente ele não vai conseguir sobreviver. Tu fica com essa ideia que, não vai, se eu soltar ele não vai conseguir sobreviver. Fica pensando no que é o melhor, eu manter ele preso aqui, vivo, com comida, água, ou eu soltar e ele provavelmente morrer. Acho que é mais ou menos a mesma ideia que os pais acabam tendo dos filhos. Será que é melhor? Eu sei que ele não tá totalmente feliz aqui, mas pelo menos aqui ele tá recebendo comida, água, tem um lugar pra dormir, uma casa. Se ele soltar ele, o que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir se virar? Talvez não, e aí o que vai acontecer? Não vai estar próximo. Eu acho que acaba tendo uma relação parecida. E outra coisa também que encaixa de forma inversa, é foda, mas tá, vamos lá. É o fato de que eu tenho a ideia de que eu preciso sair. E eu vejo que eu preciso tomar essa... Não é como se eu fosse me mudar pra casa do lado, eu preciso me mudar. Eu preciso me pôr numa situação que me tire da zona de conforto. E esses dias eu tava pensando, provavelmente vou fazer isso quando me formar daqui uns 3 anos. Eu tava com meu cachorro, eu tava pensando, cara, se eu fizer isso daqui a 3 anos, provavelmente o último dia que eu vou me despedir da minha família, agora eu vou viajar. Quando eu for me despedir do meu cachorro, provavelmente vai ser a última vez que eu vou ver ele, porque ele já vai estar velho. Então talvez eu não tenha tempo de, quando eu voltar de novo pra cá, ele esteja vivo, então talvez ele esteja morto. Eu acho que é justamente essa a ideia que torna difícil o cara sair de casa, sair de perto da família, porque o cara nunca sabe quando que é a última vez, entende? Quando que talvez seja a última vez que tu vai estar próximo da tua família, tu não sabe. E é uma merda isso, cara. Isso te torna uma puta de uma dúvida na cabeça. Será que eu aguento toda essa angústia que eu sinto internamente para estar próximo das pessoas das quais eu amo? Ou talvez eu tenha que arriscar
tudo isso pra curar essa angústia que tem dentro de mim. Porque querendo ou não, cara, viver com essa angústia, viver sujo, não me torna a melhor pessoa. Não, nem pra eu mesmo e nem para as pessoas que estão próximas de mim. Por isso que eu não consigo aproveitar um Natal da melhor forma possível. Porque eu não me sinto bom bastante dentro de mim. Eu não tô completamente resolvido na minha cabeça. Então como é que eu vou ser uma pessoa boa para as pessoas se eu não tô sendo bom para eu mesmo? E aí esse Natal, Ano Novo, essas datas comemorativas acabam não tendo o efeito que deveriam ter. E eu acabo não aproveitando da maneira da qual eu gostaria de aproveitar. Eu tento ficar próximo, mais próximo e tudo mais. Mas não é... Eu ainda tenho essas angústias, esses problemas dentro da minha cabeça. E isso faz que eu não consiga aproveitar bem as coisas. Porque eu tô sujo. Eu me sinto sujo, eu me sinto me auto-sabotando, me auto-traindo quando eu faço coisas que não fazem o menor sentido na minha cabeça. Como ir para o meu trabalho, do qual não faz o menor sentido e do qual ele acaba só atraindo coisas negativas que me tornam ainda mais, como é que eu posso falar, ainda pior, ainda mais distante de quem eu quero ser, ainda mais distante das coisas das quais eu almejo. Puta, cara, eu tenho muita ideia, cara. Eu ainda tenho esse moleque dentro de mim, entendeu? Que vai lá no jornal, no colégio e cria um jornal, entendeu? Eu ainda tenho várias ideias. Eu ainda tenho esse princípio, mas eu não consigo desenvolver ele da forma como eu vivo. É por isso que nada acaba fazendo sentido. Nada que eu faço eu acabo vendo sentido, porque eu tô distante de quem eu sou. Eu preciso estar próximo de mim novamente para eu conseguir desenvolver melhor, para eu conseguir me sentir bem comigo mesmo e para eu ser a melhor pessoa para as pessoas das quais eu amo. E aí sim começar a colher frutos. Mas essa caminhada é difícil, cara. Eu sinto que parece que é uma corrida contra o tempo. É difícil. Eu tento muito com a academia lidar com isso, porque a academia é uma coisa que tu tem que se dedicar bastante. E tu não vê o resultado amanhã, tu não vê o resultado daqui a 3 meses, tu demora muito pra ver o resultado final mesmo. Tem todo um tempo que tu vai pegar, esse tempo aqui eu vou tirar pra ganhar massa. Eu vou começar a ganhar peso pra depois secar e aí ver o resultado do que eu ganhei de verdade. Então é um processo lento, um processo que demora muito. E a academia me ajuda muito nisso, cara. Tanto que eu tenho diversas ideias. E uma ideia que eu quero ter, uma coisa que eu quero fazer, um projeto que eu quero ter futuramente, é de fazer todo um projeto, documentar isso, sabe? Fazer tipo vlog, sabe? Tipo vlog. Essas merda aí que tem aí. Só que do meu jeito. E no final desse competir, subir num palco e competir. Mas não por causa do fisiculturismo, do que as pessoas acham. Pra tá shapeado, não, é por causa do que eu acho. Porque é uma coisa que acontece pra caralho lá fora nos Estados Unidos. Os caras que competem, às vezes eu ver um cara lá, um cara que não tem nada a ver, não tem um físico de um fisiculturista, mas o cara tá lá competindo porque o cara teve um compromisso interno, cara, e aquilo lá era o ponto final do que ele fez, da ideia que ele teve dele mesmo, entendeu? O cara teve um projeto, não um projeto do tipo projeto verão, mas um projeto de vida, assim, alguma coisa, e a academia foi uma forma de manter ele firme naquilo, e a competição é o ponto final. É uma coisa muito mais pra ele que propriamente pra quem tá assistindo, propriamente pra quem tá jogando. O cara tá completamente alheio àquilo. É uma guerra só dele e aquilo lá é a conclusão final daquilo. E eu tenho essa ideia de um dia documentar, de um dia fazer tudo isso aí. Mas, cara, pra eu fazer isso, cara, eu sinto que não pode ser agora. Mas eu sinto também, cara, que se eu ficar procurando o momento certo, o momento ideal, eu nunca vou fazer isso. Então eu quero colocar isso em prática. Eu vou fazer isso de uma forma não documentada.
até eu me sentir bem, sabe? Até eu aceitar a ideia. E é que é foda, porque se eu for documentar isso, eu vou ter que botar minha cara. E isso vai expor tudo que eu... vai tornar esse podcast, vai dar uma cara para esse podcast e todas as loucuras que eu falo nesse podcast. Talvez as pessoas escutem isso e as pessoas... porque tem toda aquela ideia, né, da intenção e da interpretação. Talvez as pessoas interpretem de uma forma que não foi a minha intenção de falar. Porque a minha intenção não tem nada a ver com a interpretação da pessoa, e isso pode acabar gerando problemas que agora, hoje, eu não posso ter. Entendeu? Eu ainda sou dependente de algumas coisas, que emprego, essas coisas. Então hoje eu não posso dar essa margem de erro. Mas terminando a faculdade aí, cara, terminando a faculdade, eu acho que eu vou dar uma liberdade maior. Talvez seja cara, eu penso muito que talvez esse podcast seja um puta tiro no pé. Talvez esse podcast seja um puta tiro no pé pra uma vida normal. Talvez possa... agora não tem ninguém escuta, cara, mas fico imaginando, imagina se... sei lá, cara, imagina se alguém escutar e... levar de uma fé, ou se alguém... ou se sem querer acabar caindo em alguma pessoa, ou se eu falar uma merda tão grande que as pessoas começam a meio que viralizar ou algo do tipo. Talvez isso seja um tiro no pé pra uma vida normal. Talvez e talvez seja algo que não vai nem ter frutos, entendeu? Talvez seja apenas um tiro no pé. Ou talvez isso seja bom, porque se for um tiro no pé, eu vou meio que me livrar de algo que eu sei que não faz o menor sentido. Eu posso simplesmente seguir a linha do que eu acredito. Ou talvez não seja nada. Talvez não signifique nada. Querendo ou não, cara, tudo isso é só uma grande loucura. Só um monte de interpretação. Coisas que tu leva a sério que nem tem por que levar a sério. Mas tu leva a sério. Esses dias, putz, eu vou aproveitar, tá? Vai ser longo esse podcast. Provavelmente tá um lixo pra tu que tá escutando aí, cara. Eu não sei, sei lá, eu tô falando, talvez seja muito vago as coisas que eu esteja falando. Mas eu considero muito esse podcast uma conversa comigo mesmo. E às vezes eu esqueço que tem outra pessoa escutando isso. Então talvez eu fique vago, mas na minha cabeça faz muito sentido o que eu tô falando. Mas já como tá longo esse podcast, eu vou dividir um acontecimento desses dias aí. Acho que porque tá longo, se alguém vier escutar, não vai chegar até aqui. Então vai ficar algo só pra quem realmente escuta isso aqui até o final. E eu acho que não vai me gerar problema, eu espero que não. Mas esses dias no meu trabalho, cara, tocou o alarme de incêndio. É muito bizarro, porque assim, é um puta erro da minha empresa que a gente não recebe treinamento de incêndio. Mas fiquem com isso na cabeça, tá? O que aconteceu, cara? Tava ali, dia normal, trabalhando, tocou o alarme de incêndio. É muito bizarro o alarme de incêndio, não sei se tu aí que tá escutando até agora, se tu já ouviu um alarme de incêndio. Mas é um som extremamente assustador. É como parece um som de final do mundo, parece acabando o mundo. E dá 3 disparos. Parece que isso aí depois a gente foi descobrindo que quando dá 3 disparos parece que não é uma simulação. E 2 disparos é um teste, entendeu? 3 é que realmente está acontecendo alguma merda. 2 é que é um teste. É só uma simulação de incêndio. E deu 3, só que eu não sabia que era teste ou não teste. Simplesmente deu 3 barulhão. Eu fiquei, caralho, que porra é essa? E começou a dar de novo. E no que começa a dar o alarme, esse barulho de fim do mundo, começa a piscar as luzes. Eu não sabia que piscava as luzes. Eu pensei que o alarme de incêndio simplesmente só dava o alarme. Eu não sabia que também piscava luzes. Porque a gente vê só em filme que apaga as luzes e fica uma luz vermelha piscando. Só que como é um lugar aberto e claro, não faz o menor sentido ter uma luz vermelha piscando, porque vai ser indiferente. Então começou com o bagulho a piscar, só que eu percebi, isso aqui é o alarme de incêndio, tá acontecendo alguma merda. E começou a piscar as luzes, só que eu não vi que eram as luzes do alarme, parecia que eram as luzes normal do prédio. E eu, caralho, tá desabando, tá começando a, sei lá, ter curto e tá piscando as luzes. Mas depois eu comecei a olhar pro prédio, cara, tá tudo normal aqui, não tem nada que aparenta ter tá desabando ou incêndio, entendeu? Não tem fumaça, não tem nada desabando, então provavelmente esse é só um alarme falso. Ou não, né? Eu fiquei naquela, será que é, será que não é?
Aí nisso eu comecei, né, a ajudar o pessoal a evacuar as pessoas. Eu falei, não sei o que, dirige-se, a saída, blá 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 blá. Eu tava no último andar do meu local onde eu trabalho. E tem uma coisa que não se faz num incêndio. É uma coisa bastante óbvia, que é pegar elevador. Porque provavelmente se for um incêndio os caras vão desligar todas as luzes e o elevador vai parar. E tu vai ficar trancado no elevador. Se estiver pegando fogo, tu vai virar um forno naquela merda. Dependendo do lugar, e também tu vai ficar sem oxigênio e tudo mais. O que eu pensei, cara? Eu olhei pra aquilo e eu pensei... cara, foi bizarro como a minha mente funcionou. Foi tudo muito rápido, eu comecei a olhar pra aquilo. E eu pensei, cara, por que eu não entro no elevador agora? Porque, cara, imagina só. Eu entro ali dentro, eu olhei pros lados, eu vi que não tinha fogo. Então eu pensei... bom, um forno não vai ficar, não é como se eu morrer pegando fogo. Provavelmente se eu for morrer ali, vai ser por causa do oxigênio, vai acabar o ar ali na volta. E eu vou meio que, acredito eu, que o cara não sente dor. Sei lá, o cara só vai perdendo o ar aos poucos, vai começar a dormir, apaga e morre. Pelo menos é o que parece nos filmes. Talvez o cara fica fudidaço lá, sem conseguir respirar. Provavelmente o cara vai se desesperar, então vai piorar ainda o consumo de oxigênio. Eu acho que isso talvez dê um efeito pior na morte. Eu comecei a pensar, cara, por que eu não me mato? Primeiro porque minha família. Eu não quero que meus pais fiquem com esse trauma de ter um filho que cometeu um suicídio. Segundo, porque eu não quero sentir dor. E terceiro, porque, cara, realmente eu não quero morrer. Sabe, eu não quero... Eu tenho... Eu gosto da vida. Eu gosto tanto da vida que eu odeio eu ter que viver a minha vida dessa forma. Da forma da qual eu não gosto. Entendeu? Meu ódio não é de viver, meu ódio é de ter que viver a vida dessa forma. Mas eu gosto da vida em si. Eu acho que do caralho... Eu queria fazer muitas coisas das quais eu não posso fazer, ou das quais talvez eu só apenas crie desculpas. Porque, cara, eu acho que muitas das coisas que eu acho que eu não posso fazer é só desculpa minha. Sabe, se eu não tivesse no meu emprego bosta, eu ainda assim eu ia criar alguma desculpa a qual me impedisse de fazer as coisas que eu quero. É tudo no final uma grande... No final eu sou só a porra de um chorão que fica inventando desculpas pra não fazer as coisas que eu quero, porque eu acho que eu vou fracassar e que nada vai dar certo, e que eu vou me tornar uma vergonha, um lixo, e eu vou ser aquele cara que não alcançou nada, e aí eu vou ter que realmente ver que eu sou totalmente insignificante, e que sim, cara, talvez eu faça parte das pessoas que tenha que ter um trabalho normal, e é isso aí, e viver essa vida aí normal. Mas aí eu pensei, cara, se eu pegar o elevador aqui agora, o que vai acontecer, tá? Eu pego o elevador, digamos que desliguem as luzes, eu fico parado lá. Nisso eu vi que eu peguei meu rádio, eu deixei ele no lugar onde eu tava, porque pra não ter aquela coisa do tipo, cara, se tu usar o rádio, as pessoas vão saber que tu tá ali e elas vão tentar te salvar. Então, se eu não tiver rádio, ok, não tinha como eu chamar a atenção de ninguém. Pelo fato de eu não ter treinamento de incêndio, eu não ter tido esse treinamento, que é algo que eu deveria ter, é um erro da empresa. Se é um erro da empresa, qualquer coisa que eu faça de errado é culpa da empresa, porque não foi a empresa que me treinou, eu não tinha treinamento, então a empresa que me colocou em risco. Então, se eu morrer, a minha família pode processar a empresa e tirar um puta dinheiro, o que seria positivo, porque eu não estaria fudendo a vida da minha família. Talvez no sentido emocional, acho que provavelmente minha mãe e meu pai ficariam muito mal mesmo. Mas financeiramente seria algo positivo para eles, algo extremamente positivo para o meu irmão mais novo, do qual eu daria oportunidade para ter uma vida que desse mais margem para ele fazer as coisas as quais ele quer. Consequentemente foderia a empresa da qual eu trabalho, que são puta de uns pau no cu do caralho. E seria ótimo ver eles se fuderem um pouco. E eu não sentiria dor, eu acho. Aí vai tudo teoria. Talvez eu não sinta dor, eu acho que eu não ia sentir dor. Então eu fui lá, cara. Eu vi que eu deixei meu rádio ali, onde eu tava trabalhando, pra ficar como, eu me esqueci, eu fui evacuar, eu esqueci.
eu comecei a ajudar a evacuar as pessoas que estavam ali próximas. Eu vi que meus colegas estavam se dirigindo para o outro lado, então ali onde eu estava já não tinha mais ninguém. E eu simplesmente fui lá e entrei no elevador e botei a opção para o térreo. E assim eu vi o elevador descendo. E foi coisa muito rápida, porque não fosse um lugar muito alto, mas foi muito devagar na minha cabeça ver o elevador descendo, porque eu sabia que a qualquer momento, se aquilo lá parasse, era o fim. E não parou. Eu cheguei ao final e ok, é aqui, tá. Desci, ninguém viu eu descendo do elevador, ninguém viu que eu usei o elevador. E foi bom, cara. Eu meio que, óbvio que eu vi que não tinha nenhum incêndio, então as chances de acontecer alguma coisa ali eram nulas, praticamente. Tinha 1% de chance de acontecer alguma merda. Mas mesmo assim, na minha cabeça havia essa possibilidade. E não aconteceu, e eu saí. E é isso. Eu me senti bem pra caralho depois disso, e comecei a rir o dia inteiro. Ninguém entendeu porque eu tava rindo, mas eu tava rindo por causa dessa situação. Foi engraçado também, cara, que é nessas situações de perigo que tu vê algumas questões importantes, como por exemplo, como algumas pessoas não sabem lidar com a situação de perigo, como algumas pessoas entram em desespero, vulgo mulheres. Meus colegas de trabalho ficaram completamente perdidas, não sabiam o que fazer. E também teve colegas homens de trabalho que ficaram completamente perdidos, vulgo gays. É muito engraçado porque começaram teve uma garota e um gay do meu trabalho que me procuraram. Meu Deus, o que eu faço? Eu, cara, relaxa, provavelmente foi só um erro, cara, só um alarme falso. Tá vendo que o prédio tá ok, mas tem alguns procedimentos básicos que tu segue, né? É uma questão de que também não quero que ninguém morra, mas a gente tem que fazer, né? Só pra evitar merda, né, cara? Só pra evitar merda. Por mais que o prédio esteja ok, tu faz pra evitar merda. E eu olhei todos os banheiros masculinos, e depois no femininos eu pensei, cara, eu não vou olhar o banheiro feminino porque eu vou tentar olhar essa merda pra ajudar a pessoa a sair, porque tá tocando um alarme de incêndio, que eu sei que é um alarme falso. Eu vou entrar na merda de um banheiro feminino e eu ainda vou sofrer eu vou sofrer uma denúncia de assédio ainda por estar tentando ajudar. Aí eu pensei, cara, não vou entrar em banheiro feminino, foda-se, nem se estivesse pegando fogo eu ia entrar, tô nem aí. Não vou abrir margem pra ter esse tipo de problema. Eu peguei e virei pra uma colega minha. Eu falei, tu já olhou os banheiros femininos? E a minha colega, não olhei ainda. Só que muito desesperada assim, sabe? E eu, tá, faz o seguinte, dá uma olhadinha ali, só pra ver se tem alguém ainda. E ela começou a pedir desculpa. E eu falei, tá bom, eu vou lá. E eu comecei a pedir desculpa por não ter olhado ainda. Só que ela começou a pedir desculpa, tipo, quase que chorando, e ela não foi olhar o banheiro. Ela ficou só pedindo desculpa e, tá bom, vou lá, só que ela não ia. E eu pensei, relaxa, é só um... O prédio tá ok, é só um alarme falso, mas vai lá, mas não tem problema, tá, fica tranquilo. E ela foi, e tu vê que mulher se desespera muito fácil nesses momentos. E é aí que te vê a importância de um homem. Tu vê que... Qualquer figura masculina acaba sendo importante, tanto um merda igual eu. Mas, cara, o que eu quero falar? Eu acabei de tocar o pedestal agora aqui numa coisa. Enfim. Ai. O que eu tô falando mesmo? Não sei mais o que falar, cara. Tá longo já esse podcast, tá bom, né? Foi uma loucura, foi uma mistureba de coisas que não fazem o menor sentido. Eu acho que tá horrível isso aqui, mas agora são meio-dia, então se ficar uma merda, eu vou editar agora, dar uma escutada pra ver se não deu problema no áudio. Se ficar muito lixo, eu excluo e gravo de novo. Mas se eu não excluir, você tá escutando isso aqui agora, enfim, foda-se. Sabe o que eu tô falando, cara? Meu Deus do céu, meu Deus. Sabe quando eu tô gravando podcast, eu tô falando comigo mesmo, e aí quando eu tenho esses momentos do quais eu tô pensando, cara, eu tô gravando um podcast, é a mesma coisa quando tu tá batendo uma punheta, tu só tá batendo a punheta, cara. Tu não tá pensando na tua vida, tu só tá ali num momento completamente animal, tá batendo a punheta. E quando tu... Tem uma piada do Louis C.K. que ele fala que é... O cara desliga completamente da vida dele, aí quando o cara goza, o cara volta pra realidade como se fosse o
o Hulk, sabe? O cara se transforma no Hulk, faz uma puta de uma merda. Aí quando o cara se transforma num humano normal, o cara olha toda a destruição que ele causou ali. E é a mesma coisa na punheta. E o podcast é a mesma coisa. Eu tô completamente imerso na minha cabeça, falando comigo mesmo em voz alta. Aí daqui a pouco eu começo a perceber que na verdade, cara, isso aqui é um podcast, que eu vou postar isso aqui depois em algumas plataformas, que tem outras pessoas escutando, e eu vejo o quanto isso é ridículo, o quanto isso não faz o menor sentido, o quanto eu falei coisas das quais eu não falo para outras pessoas, das quais eu não quero, que eu tenho dificuldade de falar com as outras pessoas sobre isso, e eu acabei de falar isso para pessoas completamente estranhas. Talvez não seja para ninguém, talvez alguém escute, mas de qualquer forma vai estar lá no YouTube, que é um lugar onde as pessoas entram e veem as coisas, e qualquer pessoa pode acabar entrando no meu canal ali, vendo meu podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, seja de qualquer outra plataforma que a pessoa escute essa merda e tenha acesso, e acabou de um desconhecido escutar todos os meus problemas, todos meus traumas e a minha tentativa de suicídio, que dá uma puta de uma demissão, que dá uma puta de um processo por eu ter feito isso de uma forma intencional. Eu provavelmente seria demitido sem justa causa, quer dizer, por justa causa, e talvez um processo. E talvez aí escutar esses outros podcasts no qual eu falo que eu tenho a vontade de dar um rapa no meu chefe, enfiar meus polegares no olho dele e bater a cabeça dele no chão, enquanto eu cada vez mais empurro meus polegares em direção ao olho dele, a fim de cravar eles no meio da cabeça deles. E como eu tô batendo a cabeça dele no chão e enfiando meu polegar dentro do olho dele, de uma forma como se a minha mão toda, meu polegar inteiro entrasse dentro da cabeça dele, e a mão inteira até uma forma que abrisse a cabeça dele como se fosse, sei lá, um melão. Acho que um melão é um bom exemplo. Uma mão não tem formato de cabeça, um melão tem, né? Uma melancia, como se uma grande melancia, e se esparramasse tudo pros cantos. Mas eu acho que é isso aí, cara. Espero que não dê nenhuma merda isso, porque se der, cara, se der eu não faço a menor ideia do que fazer depois disso. Vai ser um completo suicídio de tudo. Eu vou ter que me jogar completamente nessa loucura. Putz, aí o caminho depois vai ser droga, travesti, algum emprego extremamente braçal, que as pessoas não sabem o que é podcast, e aí as pessoas possam me contratar sem ligar porque eu falo ou deixo de falar. E é isso aí, cara. Tá bom por hoje, né, cara? Até deixa eu ver, hoje é dia 26, próxima quinta-feira é dia 2, então, cara, até o ano que vem. Até o ano que vem com mais um De Onde Vem. Falou aí. E eu não aprendi ainda que o botão de parar é que agora eu aprendi, agora eu achei. E tchau.